Boa noite, amigos. Mais uma vez nos encontramos para algumas reflexões virtuais, atendendo assim às recomendações das autoridades de saúde, preservando-nos nesse momento de isolamento social que estamos vivendo. Vamos iniciar as nossas reflexões de hoje com o seguinte direcionamento: a natureza não dá saltos. Cada coisa está no seu devido tempo, no seu devido lugar. A organização divina está sempre derramando sobre nós as ideias de progresso, de evolução, para facilitar o nosso avanço espiritual rumo à angelitude a qual estamos destinados. E observando a natureza, percebemos que a floração, o brotar dos botões, ela acontece no momento adequado de cada espécie. E não nos cabe, nós não nem fazemos isso, nós não criticamos, nós não desprezamos os botões, por exemplo, que florescem uns antes e outros depois. Nem também desprezamos as flores nas suas várias tonalidades, nos seus matizes, porque cada um segue a natureza que lhes é própria. A nossa ansiedade também não faz com que as árvores frutifiquem antes da época adequada para satisfazer a nossa vontade. Então cada coisa está no seu devido tempo, no seu devido lugar. Nos parece racional, então, que pudéssemos aplicar essa linha de raciocínio com todos os nossos seres amados, seres com os quais convivemos nos vários setores da nossa vida. Cada um está de acordo com a sua capacidade, com as suas habilidades. E foi pensando exatamente nessa multiformidade de pessoas, de condições, no estágio evolutivo de cada um, que Jesus nos ofertou, nos apresentou a parábola do semeador. Assim como nos narram os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, que nos dizem que o semeador saiu a semear. E semeando as sementes, algumas caíram na terra à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outras caíram entre as pedras, que não encontrando uma terra adequada, as suas raízes até brotaram, mas vindo o sol as queimou, porque não tinha substância, as raízes não tinham profundidade. Outras caíram entre os espinheiros e foram sufocadas pelas ervas daninhas. Mas algumas outras caíram em terra boa, em terra fértil, e produziram sementes 50, 60, até 100 vezes mais do que aquela única que lhe serviu para brotar. Nessa parábola, Jesus nos mostra a diversidade da condição humana. Se observarmos bem, a semente que caiu na terra à beira do caminho e onde vieram as aves e as comeram, nós vamos identificar com aquelas pessoas que estão engessadas, cristalizadas nos seus atavismos, trazidos de outras eras, de outras experiências encarnatórias. São pessoas que não estão abertas ao novo, estão acostumadas a um determinado ritmo, a uma determinada postura, e não estão dispostas a abrir mão dos seus conceitos e dos seus preconceitos para ajustar-se a uma nova mentalidade. Então, a mensagem do Mestre não encontra guarida nessas consciências que não estão abertas à renovação, conforme a própria mensagem do Jesus se classifica. Uma mensagem de renovação, de fé, de esperança, de amor. As sementes evolutivas de progresso que caem entre as pedras, nós vamos identificar com essa situação aqueles nossos irmãos que são refratários a todo e qualquer ensinamento, endurecidos nas suas posturas também. A mensagem até lhes toca, as raízes até começam a se espalhar, mas sobrevindo às dores, às dificuldades, às agruras do dia a dia em nossas vidas, lhes queimam essas raízes, produzindo-lhes aflições
e muitas das vezes se entregam às desesperações, ao desânimo, chegando muitas das vezes a quadros depressivos dolorosos. Aquelas sementes que caem em terra cheia de espinheiros, de ervas daninhas, podemos identificar com aqueles nossos irmãos que, muito preocupados com as questões do dia a dia, com a opinião alheia, até chegam a apropriar-se da mensagem, mas porque preocupados estão com a aparência exterior, sufocam os conceitos, as novas ideias e continuam levando a vida dentro da perspectiva a qual já estavam submetidos. São os famosos Marias vai com as outras. No tempo de Jesus, foi essa postura que mais Jesus combateu quando identificou os fariseus, aqueles que tinham um discurso muito bonito, mas que internamente continuavam carregando aqueles jarros cheios de sujeira, de podridão, como ele se refere aos fariseus. Túmulos pintados de branco por fora, mas cheio de impurezas por dentro. E também aquela semente que cai em terra boa e frutifica e multiplica sua capacidade de germinação, vamos encontrar aqueles nossos companheiros de jornada que, compreendendo a mensagem de Jesus, procuram vivenciá-la no dia a dia, identificando nos seus irmãos, nossos próximos, mais próximos, irmãos nossos, merecedores do nosso respeito, da nossa solidariedade, do nosso amor, respeitando as suas limitações, compreendendo assim que cada um está no lugar que lhe é devido dentro da grande marcha a qual estamos submetidos. Não podemos esquecer que essas reflexões a que Jesus nos proporciona com essa parábola, nós vamos encontrar respaldo na doutrina espírita, quando lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos esclarecem que todos fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes, destinados à perfeição, e entre um extremo e outro, teremos várias oportunidades no nosso processo de aprendizagem, as várias encarnações. Então, cada um de nós carrega dentro de si os nossos históricos, as nossas percepções, que são individuais, considerando toda a nossa trajetória. Não nos cabe querer fazer com que os nossos irmãos, que muitas das vezes não comungam com as nossas ideias, passem a aceitá-las só porque acreditamos ser essa a verdade absoluta, pois não é. Cada um de nós está no lugar que lhe é devido. Jesus, sabedor de toda essa condição humana, ele não cobrou a perfeição imediata de todos. Ele legou a sua mensagem de conforto, de fé, de esperança, de renovação para toda a humanidade ao longo das eras. E espera de cada um de nós que adotemos as suas diretrizes sem violentar a nossa vontade. É por isso que nós encontramos sempre, de vez em quando encontramos alguns irmãos que dizem, cada um no seu tempo. Isso é verdade. Devemos respeitar o tempo, o estágio evolutivo que cada um de nós nos encontramos. Mas também cabe o alerta. Não podemos nos demorar para avançar naquilo que é o nosso destino, atingir a perfeição. Buscar na convivência fraterna, no amor, na solidariedade, no respeito às diferenças, os saltos qualitativos no nosso progresso espiritual, no nosso progresso moral. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, Deus, suprema inteligência, criador de todas as coisas do universo. A nossa paternidade é comum. Se somos todos irmãos, devemos respeito a esses nossos irmãos, respeito à sua condição. Nós não conhecemos a trajetória de cada um.
o que aconteceu, as circunstâncias da vida que levaram a chegar no estágio em que chegaram. É por isso que Jesus, em outra passagem, nos recomenda: não julgueis. Nós não temos competência para avaliar as dores que cada um dos nossos companheiros de jornada vivenciou, não só nesta encarnação, mas também nas outras. Nas outras nós não damos conta nem da nossa própria, do nosso próprio estágio evolutivo. Imagina a gente ter que apressar, se adonar da verdade do próximo. Vamos também lembrar dessa proposta. Cada um está atendendo aos requisitos que a natureza, criada por Deus, nos obriga ao nosso passo a passo evolutivo. O evangelista Marcos também nos fala que no processo de crescimento, primeiro a semente brota, surge o caule, depois a espiga, depois o grão na espiga e só por último a colheita. Aí também nessa passagem está evidenciando que cada coisa a seu tempo e que não nos cabe procurar avançar com as nossas dores, com as nossas aflições, com a nossa ansiedade, o processo natural da vida, respeitando assim a condição em que cada um dos nossos irmãos se encontra. É aquela velha história tão popular, né? Nós temos que respeitar o nosso próximo, independente da sua condição. Estamos todos nós no mesmo barco. Se nós temos limitações, dificuldades com algumas questões da vida, outros irmãos podem até não ter limitações nesse mesmo aspecto que nós, mas têm outras limitações e devemos respeitá-los, a cada um segundo as suas obras. Respeitemos as diferenças, respeitemos a condição, o estágio evolutivo que cada um de nós nos encontramos, buscando sempre o autoaprimoramento e, dentro das nossas possibilidades, apresentando aos nossos irmãos de jornada, de caminhada, em qualquer setor de nossa vida, a nova proposta de renovação que nos é apresentada por Jesus. Se eles vão abraçar ou não, é um direito que lhes cabe e nós temos que respeitar. Como nos fala Allan Kardec, né? Não temos o direito de violentar a consciência de ninguém com as nossas verdades, provocando-lhes aflições. Porque se eles não dão conta, e se eles ficam martelando e nós ficamos nos repetindo, insistindo para que nos aceitem, buscando massificar a nossa ideia, isso vai causar angústia, aflição, ansiedade no nosso próximo. E dessa forma, estamos trazendo mais prejuízo do que auxílio. Então respeitemos, meus irmãos e queridos amigos, respeitemos as diferenças, respeitemos a diversidade, o estágio evolutivo em que cada um nos encontramos. E dessa forma, estaremos sim galgando mais um degrau na nossa escalada evolutiva, sem interferir, sem agredir a quem quer que seja. Façamos a nossa parte, levemos em consideração a mensagem do Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amemo-nos, respeitemo-nos, consideremos sempre as condições em que nos encontramos para que aprendamos a respeitar os direitos também dos nossos irmãos. Que possamos, através das reflexões de hoje, aquietar nossas mentes, apacentar as nossas angústias e aflições, respeitando assim o direito de cada um. Que Jesus nos abençoe.